Parará, parará. Musiquinhas, boa noite, Trunks. Bom, que é o podcast que todo mundo ama, aquele podcast agradável, podcast que todo mundo gosta de ouvir, aquele podcast que tem mais de uma hora que todo mundo nem percebe que passou uma hora. Bom, esse tema aqui do podcast a gente vai lá fazer uma review de Bird Box e ver no que dá, né? Bom, isso aqui é um trabalho de escola. A gente resolveu fazer um podcast, todo mundo do grupo se uniu porque gostou do tema e queria debater um pouco sobre as ideias que a gente trata sobre isso. E agora eu vou deixar os hosts falarem um pouco sobre eles, na verdade. Pode começar quem quiser agora. Bom, eu sou um dos integrantes do grupo, nós somos em 5, e eu vou apresentar um pouco sobre mim, aí o resto do grupo apresenta sobre eles. Bom, meu nome é Juan, eu sou da sala 7, como o resto do grupo já no geral. Minha história, mais ou menos, eu com alguns meses de idade fui para Curitiba, depois de alguns anos eu voltei para São Paulo. Isso trouxe várias experiências para mim. E já falando sobre os interesses, já fazendo relação com o podcast, meus interesses, eu gosto muito de internet, gosto muito dessas coisas do podcast em si, de ouvir sobre certos assuntos, tanto sobre filmes, que é o que a gente vai tratar, né, durante esse podcast, tanto sobre qualquer outra coisa, né? E acho muito interessante, principalmente porque os professores de humanas, pelo menos na minha parte, me inspiraram muito a fazer isso, porque a gente tem essas análises, a gente está vendo em humanas essas análises de outras coisas, tentando saber o significado por trás, fazendo relação com a atualidade. Então acho que isso trouxe um interesse muito legal pra gente. Ainda mais com lá no comecinho do ano, os professores faziam aqueles podcasts, eu não lembro muito bem o nome, mas eles faziam podcast, eu acho que isso deu uma incrementada pra gente. Bom, o meu nome é Jonathan, eu sou mais um dos integrantes do grupo do podcast. Eu moro aqui em São Paulo, capital. Eu moro com meus pais, minha irmã, minha tia, meu avô, minha avó e o meu cachorrinho, o Toby. Eu gosto bastante de tocar violão, desenhar, irritar minha irmã, minha namorada, ó. E o que mais? Eu gosto bastante de jogar também, principalmente Factório, Valorant, LoL, Minecraft, qualquer jogo eu já tô jogando. Mas eu também gosto bastante de esportes, principalmente vôlei, queimada e futebol. Mas recentemente eu tô jogando muito, preguiça, essas coisas, né? Mas eu gostei bastante do tema do podcast, porque é algo que eu sempre escuto. Eu gosto bastante de escutar podcast o tempo inteiro, sobre jogo, sobre filme. Eu escuto o tempo inteiro. E quando deram a ideia do podcast, eu falei, por que não? Sabe? Por que não? Aí só segui com a ideia. Aí agora estamos aqui fazendo podcast sobre Bird Box, que é um tema, um filme que a gente gostou bastante. O grupo inteiro aceitou e é isso. Oi, eu sou a Giovana, eu sou outra integrante do grupo, tenho 15 anos, moro no Brasil, né? São Paulo, capital. E tipo assim, tem uma personalidade forte que nem soco, mas sou às vezes espontânea, alegre, porém sou bem tímida. Eu tenho vários pecados e eu descobri isso vendo um anime, então seria o pecado do orgulho, preguiça, gula. Eu não falo muito palavrão, vamos dizer. Eu tenho meus palavrões aí, mas não falo um palavrão convencional. Eu mando um diacho, um boia, um caramboletas. Esse tipo de palavrão aí, que ninguém considera um palavrão, mas é pra extravasar a raiva. Eu não curto muito falar de mim, mas eu gosto de criticar os filmes, né? Filmes, claro, lógico. E eu critico, às vezes, muitas vezes, assim, né? No meio do filme, que torna um pouco chato ver um filme comigo, assim, mas quando alguém critica no meio do filme, dá vontade de socar a pessoa, mas tá. Eu comecei a estudar no SENAC, Nações Unidas, esse ano, e com o novo método dele, que ele proporciona 3 projetos pra gente fazer, que é o projeto do ano letivo, profissional e de vida, e esse seria o do ano. Escolhemos criticar o filme Bird Box, não sendo a nossa primeira opção, mas a gente escolheu esse podcast, né,
porque é uma coisa muito divertida e que a gente pode falar o que a gente pensa, podemos falar do filme e relacionar com diversos temas escolares e que está acontecendo no mundo atual. Bom, meu nome é Cauã, sou o último integrante do podcast que até agora tá sem nome, mas eu sou muito conhecido como Cauê e o que eu gosto de fazer é desenhar, ouvir música, ver filme, desenho, anime, coisas que eu consiga ver outra visão de outra pessoa que escreveu a coisa, né? Bom, acho que a minha motivação pessoal para entrar nesse podcast seria porque eu sempre quis fazer um podcast com os amigos, mas nunca tinha pegado para fazer de verdade. E a gente meio que acabou juntando o agradável, como a Giovana, outra integrante do grupo, disse. Não foi nossa primeira opção, mas agora foi o útil ao agradável. A gente pegou um tema legal, Bird Box, para fazer uma review sobre nesse podcast, que acho que essa foi minha motivação pessoal, que eu sempre quis fazer um podcast. Nessa é a primeira vez que estou fazendo. Foi a primeira opção porque no começo do ano a gente tinha um projeto meio que a gente não tinha pensado direito o que a gente ia fazer. Daí chegou nosso colega, nosso amigo, o Juan, com uma ideia de fazer um jogo, só que não deu muito certo também. A gente percebeu que seria muito corrido fazer as coisas que a gente queria fazer. Nossas ideias estavam muito grandiosas para algo para fazer em pouco tempo. Daí foi mudando um pouco o tema, mas seguindo basicamente a mesma vibe, que seria como foi o Bird Box. O Bird Box trata um pouco do filme mais pós-apocalíptico, trata um pouco mais de solidão, um pouco mais de medo, coisas que afligem a gente, que a gente tinha uma ideia de fazer um jogo, um mod de uma história de um jogo que meio que tratava sobre isso também. E aí a gente seguiu um pouco mais da mesma ideia, mas a gente mudou basicamente toda a base do que a gente ia fazer, que não é mais um jogo, agora é um podcast. Em Bird Box, a gente começa com o filme apresentando uma artista chamada Mallory. E ela tá grávida. Mas o que o filme todo mostra, basicamente, é que ela não quer ter esse filho. Tanto que as grandes falas dela do início, que não são muitas por sinal, é ela comentando sobre ela não tá querendo esse filho e que a irmã dela tá querendo dar a ideia deles irem pro hospital para verem em relação ao bebê, né? Usarem o ultrassom no bebê para ver que sexo que é. Daí, basicamente, eles vão pro hospital e lá no hospital fica ainda mais claro essa situação de a Mallory, que é a protagonista, ela não quer ter esse filho, mas ela tem que lidar com isso, ela vai ter que tirar esse filho da barriga e realmente criar o filho. Até que a médica sugere até pra dar o filho pra adoção, né? Exatamente. E tem umas piadas lá de mau gosto entre a Mallory e a irmã sobre elas beberem bebida alcoólica, umas piadas meio tristes, assim. Mas aí que começa, quando eles saem finalmente esse ultrassom, que começa a desgraça, né? Que é quando finalmente as pessoas começam a ficar loucas. Eu queria, mano, até perguntar pra vocês o que vocês acharam do início, né? Que foi meio confuso, pelo menos pra mim, como que eles trataram o início do surto. Sim, até porque a própria Mallory, ela fala que não vai chegar, que ela só vê na TV que tá acontecendo na Europa, mas É verdade, é verdade. acaba chegando muito rápido. Pior que... Pode falar, Giovana. Desculpa, quase te cortei, mano. Não, eu ia comentar que é tipo a nossa situação atual da quarentena, que a gente tá na quarentena, aí a gente achou, tá lá na Rússia, tá lá na China o vírus. Aí foi lá, veio uma pessoa pra cá, já se disseminou em 400 pessoas depois, e aí o mundo inteiro começou a ficar com vírus e morrer. A gente vê que depois da questão que a gente vê a mulher se matando no hospital, você vê que as coisas se espalham muito rápido, porque as pessoas, só delas saírem na rua, voltando para casa, você vê que já tem, na própria saída do hospital, os carros se tacando na guia, se jogando para fora da rua. Aí na volta, assim, começa e se estabelece todo o caos, né? Vamos dizer assim. Tanto que enquanto tá tendo a cena do mundo acabando, tudo tá parecendo ainda muito confuso pra todo mundo. Ninguém sabe direito, pelo menos quem tava assistindo, eu acho, que não sabia o jeito que tava acontecendo. Tava tudo bem confuso, assim, até que a irmã, que tava dirigindo o carro da Mallory, ela começa a lacrimejar, os olhos começam a ficar vermelhos e ela fala que tá vendo alguma coisa, que tá vendo ele. E aí ela começa a perder o controle do carro e o carro capota.
Foi no exato momento que a Mallory olha pra trás pra pegar numa parte. alguma coisa assim, eu não sei o que era. E no exato momento a irmã dela vê o bicho, a entidade, e acaba tentando se matar ali e depois consegue, né? Ela é Ó. atropelada. Acho que era o celular que ela ia tentar pegar ali atrás. É, alguma coisa assim. É uma parada assim, daí a Mallory vê a irmã se matando na frente dela, o caminhão atropela ela. Uma coisa que eu queria perguntar pra vocês sobre o que vocês acham do filme é o que vocês acham dessa relação, porque no começo de filme, no começo do filme, a gente vê essa relação, porque a gente vê o que tá acontecendo agora, que era a relação dela no médico, tudo mais saindo, vendo o caos que a gente tava comentando, e tem a cena do Rio que acontece paralelamente, que vai trocando de uma pra outra. O que você acha sobre essa troca de cena do começo pro final? No início, pra ser sincero, eu tava meio confuso, mano. Eu sempre me confundia, tipo, cara, ela tá sozinha. A gente queria saber como que sumiu todo aquele pessoal. É, então, Sim. era um grande spoiler, né? Do É. que tava acontecendo, na verdade. Exatamente. A gente sabia que ia chegar naquilo, mas como que ia chegar naquilo a gente queria saber. É, às vezes eu ficava até meio confuso, mano, do que tava acontecendo, quando que era a cena do Rio. No início eu jurava que o carecão lá ia se revoltar contra a galera e ia acabar atirando em alguém, alguma coisa assim. É, no caso a gente nem mencionou, né, o Cabeção, primeiramente, que tem as É, pessoas. o cabeção. Para dar o contexto pra ele, a gente vê que depois que aconteceu todo aquele rolê lá com a irmã da Mallory, ela cai no chão, ela fica lá enquanto tá todo mundo saindo, pisando em todo mundo, até que a mulher do carecão vai ajudar ele, e a mulher acaba morrendo. A mulher dele acaba vendo a coisa e acaba morrendo. E a partir disso eles entram na casa e acontece todo aquele rolê da casa, que ele vai no abrigo e acontece toda Aí aquela... a policial que tava andando lá também, fugindo junto com a galera, acaba entrando na casa. Aí tem mais um homem lá que acaba entrando também. É, no fim acaba reunindo uma boa galera lá, mano. Sim. Reúne, mano, na minha lembrança aqui, reúne um cara forte, que se chama Sam. Reúne o Douglas, que é o carecão, que era marido da mulher que morreu. Reúne o Charlie, que era um atendente do mercado. Uma policial e um adolescente qualquer, na verdade. Ele não tinha. A policial se chamava Lucy e o outro loirão lá era o Félix. É, eu acho que era isso mesmo, mano. Era um adolescente. Mano, era um adolescente muito qualquer, cara. Ele, sinceramente. Até que uma dúvida capaz, depois que eles se reúnem na casa, eles querem saber sobre o que seria essa coisa, né? Até que eles tampam as janelas, eles sabem mais ou menos o que tem que fazer para não ser afetado. Sim, Mas- aí o É sobre a própria... atendente do mercado, ele começa a falar sobre a ideia da religião, sobre certos deuses que vieram pra punir, se eu não me engano. Até que tem aquele experimento que eles tentam ver pela câmera de segurança, mas mesmo assim Sim. ele acaba sendo afetado, né? Só que, como é de se esperar, os suprimentos da casa acabam, como é de se esperar em qualquer tipo de filme, e no geral os suprimentos da casa acabam, né? Um pouco mais pra frente, eles querem fazer um teste, né? Se ver a entidade de outra maneira, que seria por câmeras de segurança, e afetar da mesma forma. E aí. Também afeta, então. infelizmente, mano. O cara morre meio triste. Afeta mano. do mesmo jeito. Ele tenta falar alguma coisa lá no final, se não me engano. Antes de morrer. Putz, eu não tô lembrado, mano. Alguém lembra aí alguma Você coisa? lembra, Giovanna? Fala, mano. Você lembra? Não, mas eu lembro que as duas pessoas antes que morreram, antes de, tipo, que elas olharam, elas também estavam falando coisa, que elas estavam vendo, sei lá. Sim. Teve a mulher daquele cara que falou, minha mãe, e aí o Exato. cara, quando ela chegou na casa, ela explicou que a mãe dela tinha morrido e tal. E eu não lembro o que o cara falou realmente. Não, mas é verdade isso daí. Tipo. Até a Mallory falou pra ele não fazer, que ele não precisava fazer, mas mesmo assim ele fez. Assim, vamos prosseguir um pouco na história, porque assim, o filme é muito grande, acho que a gente for debater cada cena em específico, a gente vai ficar meia hora pra cada uma. Mas como eu comentei antes sobre a questão de suprimentos, como em qualquer outro bom filme de apocalipse, os suprimentos uma hora vão acabar, eles têm que buscar. Aí até que tem aquela relação do carro, porque assim, eles tampam todo o carro, eles têm que ir seguindo o próprio GPS. E eu acho bem interessante essa cena, eu achei bem da hora, porque tem toda uma tensãozinha assim, se eles vão bater o carro. Uhum. Até que tem as supostas lombadas, que são os corpos, né? Acho que é bem macabro. Isso foi bem estilo zumbi. É, aí o sensor de proximidade lá pitando quando começa a chegar a entidade, assim, perto do carro. Algo engraçado também é como o cara que tava dirigindo o Sam,
ele tava dirigindo com todo o cuidado do mundo. Aham. Mas aí começou a apitar todos os lugares, ele só começou a acelerar e não bateu em nada, né? Você Então, isso é bom, isso é bom. Não, isso daí, obviamente, né? Treinado. Treinado. Até que eles chegaram no mercado, né? Eles precisavam de suprimento, eles chegaram no mercado que, se eu não me engano, era o Charlie que trabalhava lá, não era? Era o Charlie, esse é o nome dele. Sim, o Charlie. Até que eles foram lá e o carecão lá foi direto nas bebidas, porque pra ele o que só importava era a bebida, né? Porque de resto. É. Cada um foi uma pegando sua área, coisa, assim, né? cada um foi pra área, até que a Mary achou os passarinhos que estavam lá na gaiola, ela falou, por que não levar? Ela não sabia ainda o que eles faziam. Aí ela falou, por que não levar os passarinhos? Ela levou por dó. Então. É verdade, foi por dó que eles estavam sozinhos, verdade. Aí depois de um tempo, eles ficam lá no mercado, eles começam a ouvir uma voz no fundo do mercado pedindo por socorro, não. Exato. Que aí eles vão lá atender e o Charlie reconhece. Era um amigo dele de... Era amigo dele. Era um amigo dele. Aí eles resolvem o Santon, Como Então, assim? o que tava dirigindo o carro. Ele resolve ajudar É, a o abrir a Tom. porta. O Tom. Ele resolveu ajudar a abrir a porta. E aí eles percebem que o cara tava... Já tava infectado, não é? Sim. Não, na verdade não, eles ficam confusos. Eles ficam confusos do que tinha acontecido com ele, daí o Charlie, Porque ele tava sem venda. ele tava sem venda e ele tava fazendo força pra entrar. Até que ele começa a forçar muito, tanto que o Sen e o pessoal não consegue segurar. Que aí tem o sacrifício do Charlie, o Charlie ele corre pra cima do cara pela brecha. Uma coisa, então a Melody não é tão assim, sem sentimentos, se ela sentiu, tipo, pô, se ficou com dó dele, dos passarinhos, você percebeu? A gente pensava que, tipo, ela tava nem aí, assim, tal, mas quando ela viu os passarinhos, ela falou, pô, não vou deixar eles aqui sozinhos. Ela foi a única lá que pensou nisso. A Bellary é um misto de sentimento. Porque tem no momentos final que do ela filme, coisa. depois a gente comenta sobre isso, mas lá para Isso. depois do filme a gente percebe um pouco o contrário disso. Nesse ponto também, ela tava começando a se abrir um pouco mais com o Sen, o cara fortão. Sim. O Ela Tom, tava começando a falar um pouco mais do que tinha acontecido. o cara fortão, o cara fortão é o Tom. É verdade, eu tô falando Sen, mano, por alguma razão. Tem o Sam. Sam? Tem Não Sam? tem Sam, acho que eu tô louco. acho que eu estou insano, velho. Tá confundido. Mas bom, prosseguindo, vamos lá, lembrando que só vai uma parte do abrigo pra lá, porque não vai todo mundo. Sim. E entre elas, as duas pessoas, que são a Félix e a Lucy. Aí eles saem da casa, e daí quando eles voltam, eles veem que deu tudo certo, só que daí depois eles traem toda a casa e somem da casa com o carro, tipo. Eu achei bem nada a ver essa cena, porque não tem nenhum contexto, eles simplesmente saem. Ele só queria tirar não alguém tem de nenhum lá. motivo pra ele fazer isso. Eles precisavam tirar pessoal, assim. Uhum. Mas tem uma Calma aí cena no mercado. Tem uma cena no mercado que a gente não comentou, que é a morte do Charlie, né? Que ele se sacrifica pra que o cara não entre lá dentro e acabe todo mundo vendo a entidade. Aí o que ele faz? Ele se joga em cima do cara e como que a entidade já estava lá fora, ele acabou vendo e se matando. Ou ele se matou ou o cara ajudou a se matar. Algo do tipo. A gente não Isso foi um ponto que o filme mostrou pra gente, que assim como tinha as pessoas que em grande parte não conseguiam ver a criatura e morriam com isso, tinha pessoas que estavam sem ver, tipo, sem a bandana na cara, conseguiam ver a criatura e faziam as pessoas olharem pra essa criatura, falando que ele era lindo e que ele tinha motivos pra ver que ele ia mudar o mundo. Isso é algo que o filme mostra pra gente, que tinha pessoas Dava pra ver um padrão, porque o Charlie antes disso comentou que ele já não tinha tanto. Ele já não era tão batendo bem da cabeça, né? Então dava pra ver um padrão. Normalmente as pessoas que eram assim eram pessoas que já tinham algum certo problema. Uma ideia que passaram é que tipo, essas pessoas não eram psicopatas e elas não sentiam medo. Então, por elas não sentirem medo, quando elas olhavam para aquilo, elas gostavam do que estavam vendo. É pelo contrário, elas se sentiam adoradas por tal coisa. É algo assim. Simplesmente. É uma parada meio complicada mesmo, mano. Eu comentei logo após a cena do mercado lá, eu comentei da cena da traição da Lúcia e do Félix, né? Que eles saíram com um carro, que eles viram que eles conseguiram fazer e tudo mais. O que vocês acham dessa cena? Eu achei muito nada a ver, tipo, não tinha contexto nenhum, eles simplesmente só saíram. Foi do nada. Foi o que eu falei, que era eles precisavam retirar o pessoal da casa. E eu acho que o jeito que ia acontecer isso mais pra frente
Não ia um único cara, assim, entendeu? Quando você fala tirar as pessoas da casa, você fala o enredo do filme, né? Você fala a questão, pro filme fazer sentido, eles tinham que ir assumindo com as pessoas pouco a pouco. Pra ter história no bagulho. Até a história. Só que foi meio aleatório os dois Eu acho terem que feito podia. isso. Não foi bem aleatório, que eles mostraram porque os dois estavam juntos numa cena que teve. Mas foi muito tanto faz, porque depois eles nunca mais falaram sobre os dois. Em nenhuma outra parte do filme eles citam de verdade os dois e falam, nossa, eu lembro deles. Ou eles É aparecem. porque não foi algo tão importante. Eles ficaram o quê? Uma semana lá juntos e depois deram no pé? Nossa, foi um negócio meio. Tanto faz, foi só tanto faz, mano. Foi muita coisa, mano. Essa cena é realmente. Essa cena é realmente um pouquinho estranha, mas dando sequência dela, o que acontece depois? Eles saem, mas enfim, a questão de suprimento ele já tem, né? Não é o assunto mais abordado durante o filme. Né? Então, depois da cena vem o que mesmo? O que acontece depois que eles saem? Aquele cara loucão, ele chegou antes deles irem da Lúcia e do Félix vazar? Não, eles chegam depois. Bem depois. Bem depois. Ah, não, beleza. É porque assim, essa duração entre o Félix e a Lucy saírem e ele chegar, tem um tempinho, tem uma relação das pessoas da casa começarem a interagir, aí tem aquela relação que vai mostrando cena paralela dela no Rio lá e vai enrolando um pouco mais. Mas Eles vão desenvolvendo um pouco os personagens. Exatamente. Nesse eu acho muito interessante que o Gary chega, aí tem toda aquela dúvida, a Mallory aponta aquela espingarda pra porta até ele entrar, mas ele entra, aí todo mundo desconfia dele, mas ao mesmo tempo não, sabe? Tipo, eu achei um pouquinho estranho. É que ele contou uma história meio incrível. Mas assim, tipo, o cara chegou e você não conhece o cara. Chegou na sua casa ali. E ele tá meio suspeito, ele tava muito tempo lá fora. Ele tava, mano. E a história que ele contou ali, ele tava com os caras assim, como que ele não viu? Se fosse seguir aquilo, é meio difícil ele não ter visto. E ele já chegou com uma bolsa, e o pessoal já falou pra olhar a bolsa. E ninguém olhou. Se tivesse olhado a bolsa dele, viria o que tava lá, e já perguntaria, opa, que é isso? Se tivesse seguido a deixa do Douglas. Foi ele que falou? Foi. Foi o Douglas que tava querendo atirar no cara. E a vovozinha chegou lá e deu com tudo na cabeça dele. Exato. Mas assim, depois que ele chega, acontece uma coisa importante, ou ele só. Ou depois chega a cena da casa lá em que ele fica. Ah, não, tem sim, o parto do. É que assim, tem o parto da Mallory e da Olímpia, né? Porque são duas grávidas, né? A gente comentou no começo que era só a Mallory, mas depois que a Olímpia chega, ela também tá grávida, né? Mas assim, aí começa o parto das duas. E aí começa todo aquele rolê, né? Que ele coloca a música e começa todo aquele rolê. Eu queria saber o que a Giovanna acha dessa cena, tipo, sobre tudo que aconteceu nela, sobre como que ela achou, enfim, sobre o que ela achou no geral, né? Cara, eu achei uma coisa, tipo, muito corriqueira, do tipo, matou um, matou outro, próximo. Mas uma coisa que eu acho interessante depois dessa cena é como eles fazem o time skip. Porque depois que morre todo mundo, só sobra os dois filhos, o da Mallory e o da Olímpia, que a Olímpia foi morta pelo Gary, né? Aí eles fazem um time skip de uns 5 anos, se não me engano, que é quando a garota e o garoto, que como eles são tratados lá, eles já estão grandes, já estão falando, sei lá, aí só sobra ela e o Tom, onde tem uma rotina deles, né? Entra nessa questão de rotina, que eles têm que sair, pegar água, tem que tomar cuidado, que também tem aquelas pessoas que ficam... São os loucos que tentam exato. fazer as outras pessoas olhar e tal. Foi um time skip de 5 anos? Se eu não me engano, foi. 5 anos, né? Pode crer. Aham. E na verdade, depois desse time skip, eles mostram que na verdade o pessoal tá relativamente bem, né? Tá lidando normal, que é o... Ninguém precisa enxergar. A ideia. Mallory. Exato. Mas daí tem o time skip, e essa questão que a gente comentou dos loucos, é que eles vêm em bandos, passando de cidade em cidade, pra encontrar pessoas pra fazer com que elas vejam, né? É muito engraçado, porque toda vez que eles aparecem, a Mallory tem que se esconder, fica toda quieta. Só que numa dessas eles vêm que estão a Mallory lá e acontece aquela cena do Tom que eu fico muito triste, mas... Que toda aquela cena que o Tom, eles tentam pegar os dois e as duas crianças. O que aconteceria se ali no final o Tom não olhasse pra trás e só seguisse reto? Mano, eu pensei dele fechar o olho, mano. Ele não pensou, velho. Olhar pra Mas ele baixo, não pelo ia menos. acertar o tiro, cara. Pô, mas pensa só, o cara tava cara tá cego e acertou 3 pessoas giants, velho.
Ele meteu 3 tiros. O bicho tava atrás. Se ele olhasse ele podia atirar no cara que estava na frente, olhar pra baixo ou fechar o olho. É verdade. Mas, um assim, ponto. voltando àquela questão lá de ter que tirar as pessoas, eles tinham que tirar de algum jeito as pessoas, então não tem muito o que falar em relação a isso. Mas acho que essa cena foi outra que também foi bem feitinha, gostei muito. Eu acho que foi bem feita. E a partir disso começa a cena do Rio, né? A grande cena do filme, acho que a cena, talvez, pra mim, a cena mais legal do filme, a cena mais... A gente esqueceu de comentar que essa cena do Rio acontece porque o Tom, ele recebe pelo walkie-talkie, né? Chamado do Rick. Exatamente, ele recebe um chamado que tem pessoas de boa no final do rio. E que Exato. ele até pergunta em quantas pessoas eles estão, se tem crianças, por aí vai. E aí fala que era 2 dias no Rio, né? São 2 dias no Rio e um desafio dela era assim, ela conseguiria chegar lá, mas se fosse só ela, que um dos grandes desafios dela seria chegar com as crianças, que era É verdade. uma coisa bem mais difícil. porque Era pra seguir os pássaros até. Uhum, Sim, Sim, uhum. quando chegasse lá. É que tinha um caminho que todo mundo precisava enxergar. Não todo mundo, uma pessoa específica precisava enxergar, se não me engano, pra não bater nas pedras, pra virar pra direção Sim, correta. a correnteza final lá. Sim. Que Exato. Uma das coisas que, aí como são ela e as 2 crianças, ela começa a deduzir quem vai ser a criança que vai se sacrificar, né? É porque assim, durante o filme ela não demonstra, em certas partes, que nem a cena do pássaro que a gente começou, ela demonstra um pouquinho de afeto, mas a maior parte do filme ela não é uma pessoa de afeto. Até que o nome das crianças são garota e garota, né? Então eu acho que não é uma coisa muito, o afeto para ela é uma coisa muito presente. Mas, E sim, nessa cena em específico, ela tem que escolher um dos dois pra olhar. E o garoto se fala que vai, ele quer olhar. Só que eu acho que por ser o filho real de sangue dela, Ela sabe? falou, ô, mano, calma aí, velho. Calma aí. Calma aí, mano, calma aí. Aí como que é a outra? Ela considera como filha, mas não é filha de sangue. Ela acaba tipo, pensando. Mas no final, tipo, até que ela demonstra um pouquinho de afeto e fala que vai ir na louca mesmo e... só É, vai. velho, dane-se. Eu acho muito legal. Mano, uma coisa que eu não entendi muito dessa cena do filme, eu queria a opinião de vocês, assim, ela desce da correnteza e de um jeito pro outro, o menino já tá na borda do rio, já tá em treinado, cima. né? Já tá na borda do rio e todo mundo se reúne depois tranquilo, sem nenhum machucado. Eu acho um pouquinho surpreendente, mas enfim. Treinado, no mínimo. São treinados, daí eu acho. Aí chegou na floresta, né? A natação tá em dia. Exatamente. Aí a partir dessa cena do rio, eu acho muito interessante a cena do rio que dá pra fazer uma relação com o nosso projeto, né? Porque, pô, dá pra fazer um baita meme, tipo, a gente descendo no rio, aí um monstro em cima, tipo, projeto do ano. Aí a correnteza, projeto do ano. Acho muito. Projeto do ano é aquele cara que ataca depois de um tempo. Exatamente. aparece. Aquele cara do barco? Que ataca. Aparece o cara no barco, né? É verdade. Ele fala, mano, olha lá, velho. Só que ele morre igual um merda, na verdade. Ela pega o facão e dá ali no bucho. É. Ele Exato. foi uma cena meio aleatória, cara. Os caras só... Ai, eu não tô na cadeira, velho. Exatamente. Aí depois do rio eles chegam na floresta, não chegam? Eles começam a ouvir os pássaros, né? Sim. Então. Não é de início que eles escutam, eles começam a entrar na floresta, aí se eu não me engano o fantasminha aparece. Sim, aí ele tenta direcionar a Mallory, tipo, tentar desnortear ela, e aí ela até que ela cai, assim, né? Então, eles começam a tentar fazer ela abrir os olhos, tirar a venda. Aí tem um momento que ela tropeça numa raiz e cai. Não é numa raiz que ela tropeça, não? E cai morro abaixo. Cai. Sim, aí eles tentam fazer isso com a... Mas uma das injeções do bicho é realmente, que nem você falar dessa questão de fazer as crianças tirarem a venda. Uma coisa que eu acho que o filme foi muito bem trabalhado, acho que foi uma coisa que eu percebi, que em nenhum momento do filme eles mostram uma criança sendo afetada. Então não faria sentido elas serem agora. Então eu acho que seria meio, já um pouquinho pesado ver as pessoas sendo afetadas. Agora as crianças também, deve ser algo meio... Uma teoria que eu tinha feito enquanto eu tava vendo o filme, não sei se é válido a gente colocar, mas tipo, a forma que a gente foi mostrado que o monstro ele consegue fazer as pessoas se matarem era com relação a algum passado dela ou algum arrependimento.
ou algo bem triste da vida que fazia a pessoa querer se matar. E as pessoas que eram afetadas, mas só não morriam, só viam o monstro, eram pessoas meio coisadas da cabeça. Será que crianças, tá ligado, por não ter nada, literalmente nada, são só crianças, não entendem nada, será que eles conseguiriam ver o monstro e ficar de boa? Eu acho que, tipo, depende da pessoa, porque, por exemplo, ela é uma criança, ela deve ter os medos dela. Pode ser um medo, tipo, do bicho-papão embaixo da cama. É um medo pra ela, tipo, um puta medo pra ela. Ela é só uma criança. Mas pra ela, aquilo lá é o fim do mundo. Aí, na hora que ela olhasse pra criatura, pra entidade, ela ia ver o bicho-papão que tá embaixo da cama. Ia entrar em choque, né, mano? É, ia entrar em choque. Não é um puta medo, assim, de, por exemplo, que um lá, se não me engano, que o pai batia. Teve um monte de coisas assim. Os dela podia ser um bicho-papão que vivia embaixo da cama. Mas ia ser um puta medo pra ela. É verdade, eu não tinha pensado por esse ponto, não. Mas depois dessa cena, chega, eu acho que a cena mais, tipo, impactante pra todo mundo, que é quando elas chegam no abrigo, tem toda aquela desconfiança lá, olham o olho delas e tudo mais. Mas acho que esse final que é falando que ele chega e vê que é um abrigo de cegos. Né? Eu queria saber o que vocês acham desse plot twist. Eu queria saber o que o José e a Giovanna acham sobre isso. Tipo, pô, eles chegam lá e é um abrigo pra cego. Acho que é a coisa que você menos esperava do mundo é um abrigo ser um abrigo de cego, sabe? Tem muitas pessoas que, sim, querendo ou não, os cegos não são afetados, né? Ali é uma escola de cegos, na realidade. Tipo, na hora também fiquei bem surpreso. Tipo, eu não entendi dessa cena, pra falar a real, não entendi muito sobre a cena. Só entendi que, tipo, eu queria entender como é que construíram. Será que, tipo, aquela parte já existia pra, sabe? Porque tem uma parte que meio que é um teto de vidro, não sei, que prende os pássaros lá. Eu queria saber, tipo, aquilo ali já tinha sido construído. E tem muita cena que me deixou em dúvida ali. Eu acho que aquilo ali, tipo, lá não tinha só pessoas cegas. Sim. Tinha pessoas que enxergavam. Então, as pessoas que enxergavam, dependendo do tempo, horário, assim, eles escutavam, ou via um passarinho, colocava lá dentro. E aquilo lá já deve ter sido decoração. É, eu também acho. Eu acho que os passarinhos lá também foram algum tipo de aviso, porque assim, querendo ou não, tem todo aquele teto cheio de planta, talvez impeça um pouco a visão, mas eu acho que os passarinhos também é um jeito de avisar se tá perto ou não, né? Porque querendo ou não, quem ainda pode ver, querendo ou não, é vulnerável ainda. Então é um jeito deles. O filme fala até aquela coisa lá que quando os passarinhos começam a se agitar, os auxiliares que estão com os cegos, eles vão se esconder junto com os cegos, assim, eles ficam meio retraídos no local lá, meio fechados, e aí depois eles saem, percebem que os passarinhos são mais calmos e tudo mais. Exato. Bom, acho que o filme acaba por aí, né? Tipo, depois dessa cena dos cegos, a Mallory dá o nome da garota e da garota, dá o nome do garoto de Tom, que era, querendo ou não, o marido dela, o namoradinho dela durante uma parte do filme, e dá o nome da filha de Olímpia, que era o nome da mãe dela, que acabou morrendo lá naquela cena da casa. Sim. Então, acho que por aí acabou o filme, né? A mulher mais gentil que ela já tinha conhecido, era isso que ela tinha falado? Sim. Sim. Era a mulher mais... Essa cena é engraçada, porque a Olímpia tem uma cena do filme dentro da casa ainda, que ela fala pra Mallory que tinha dois nomes que ela queria muito colocar numa filha se ela fosse menina. Era Ariel e alguma coisa. Daí chega no final do filme, ela vira e fala... Olímpia, mano. Excuse me, what the fuck? Aí a Olímpia lá em cima, pô! Ô, caralho. Calma aí, tem que cortar, censurar. Não podemos palavrão, é verdade. Bom, mas resumindo ao final do filme, o que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Você acha que podia ser diferente? Você acha que podia consertar algo diferente? O que vocês acharam num geralzão, já que a gente já discutiu tudo? Olha, cara, pode falar, foi um final, tipo... Eu não sei como que eles vão fazer pra, tipo, por exemplo, melhorar o local onde eles estão, assim, porque, sei lá, imagina, ia ficar muito, muito tempo lá, gerações, num lugarzinho apertado, sei lá, eu achei que, tipo, podia ter tido um pouquinho mais lá, contado um pouquinho mais do local onde eles estavam, sabe? Uhum. Eu achei que não tinha como ter um final feliz, melhor, tipo, com o que já tinha acontecido, tipo, finalzinho, assim, já com o Tom morto, essas coisas. Acho que não foi um final tão ruim, mas podia ser melhor. Cara, eu achei um final aberto. engraçado, mano. Sei lá, mano, eu achei um final muito justo, velho. É um final só justo, cara. Literalmente, é literalmente uma associação de cego, que é literalmente o counter do monstro.
É a única coisa que o monstro não É acerta. verdade. Então, mano, O moço lá fora, qual é? Aí já é não roubo. tem isso, velho. Sei lá, é só um final muito justo, cara. Eu achei que foi engraçado quando eu vi, velho. O que você acha disso, Giovanna e José? O que você acha sobre o geral? Pô, mano, falar que eu tenho quase a mesma opinião que o Cauê. É que é muito justo. Velho, meu Deus, mano. Só aceita, mano. Beleza, né? Então, não. Velho, muito bom. Ou palavrão, perdão. Ou. Giovanna? Olha, não é um final de contos de fada do tipo, todo mundo viveu feliz pra sempre, assim, né? Porque, tipo assim, cara, eles vão ficar lá trancafiados, e aí? Quando é que vai acabar isso? Tipo, os É, muita monstros coisa vai ficou em embora, aberto. É, isso aí. algum dia eles vão poder sair, todo mundo vai construir a vida deles, tipo, reconstruir, né? Reconstruir todas as cidades e tal. Uhum. Muita coisa ficou em aberto. Como os bichos chegaram, quanto tempo vai ficar. O que é os bichos também? É, Não dá pra muita saber coisa ficou em aberto, assim. E o filme é baseado no livro. Alguém já leu o livro? Não, eu não. Então, tipo, eu não sei se no livro conta mais sobre como chegou as entidades, o barra monstro. Mano, eu tenho quase certeza que sim, porque tem o segundo livro. O primeiro filme é baseado só no primeiro livro, né? Então aí o segundo já Ah, deve contar. Aí tem o segundo livro. Exato. Então Mas acho que é me isso. falaram que o final do primeiro livro é diferente, porque o pessoal lá não é 100% cego. Tipo, tem as pessoas que eram cegas lá por conta da instituição, e o pessoal que chegava por novo lá não via aquele ar livre, as pessoas tinham os olhos cortados. Pra ficar cego genuinamente, entende? Pra não ver o monstro mesmo. Pra não ser Entendi. forçado também. É. Chegar os doidos e abrir os olhos. Exato. Então acho que é isso. Abre os olhos aí, mano. Zóio. Abre os olhos. Abre os olhos. Acho que é isso, mano. Não tem muito mais o que falar sobre a cronologia do filme, pá. Bom, agora a gente tá separado, a gente se separou em grupos, e a gente vai tentar relacionar temas que nós separamos com o filme Bird Box. Os grupos agora são Cauã e Jonathan, e a segunda parte do filme vai ser Giovanna e Juan. A gente separou alguns temas, a gente vai tentar relacionar algumas cenas dos filmes, e tentar relacionar também alguns textos que nosso professor nos deu, pra fazer esse final de podcast. E fala aí, Jonathan, dos hosts agora comigo. E aí, beleza? Agora a gente vai ter que relacionar a cena, certo? Exato. E vamos ver o que a gente acha sobre essas cenas. Que tem certas cenas que, tipo, acontecem assim tão do nada e você fica, porra, como assim? Sabe, cenas duvidosas, no mínimo. É. Cenas com direção duvidosa. Geração duvidosa. A gente separou aqui uns temas, sendo o primeiro aqui a gente vai falar sobre suicídio e caos. E a cena que a gente atou, o suicídio e o caos é o início, né, do filme. A Sim. cena que a Mallory, ela sai da consulta da gravidez, é onde toda a cena começa, e é até a entrada onde a Mallory se une com o primeiro grupo. O que você achou de toda essa cena, Jonathan? O que você tem a falar? No decorrer dessa cena aí, principalmente, é quando a irmã dela morre, né? Que acaba morrendo É verdade. num certo momento que ela olha pra trás, a Mallory, pra pegar alguma coisa. Você lembra o que ela pegou? Putz, eu não lembro, mano. Eu lembro que ela tava falando alguma coisa da mãe dela, uma parada assim, parecia que ela tava vendo... Já tava falando, eu não Ela lembro tava disso. ela tava falando que era a mãe dela, ou era filha, eu não lembro, mano. Mas É, eu lembro que aí, ela tipo, tentou alcançar olha pra algo. trás, assim, sabe? Aí ela olha pra trás, aí a irmã acaba vendo algo, assim, e ela tem... Ela vê uma visão, o olho dela começa a ficar, tipo, mó estranho, assim, e ela começa a mexer o carro por todos os lados, tentando bater em alguma coisa. Aí a Mallory segura o volante pra tentar impedir, até que chega um momento lá que eles batem em alguma coisa. Você lembra que eles bateram? Acho que foi um carro. Foi em outro carro que eles bateram. É, sim. E aí, Aí- o carro capota, é da hora essa cena. É. Aí ela acaba saindo do carro, a irmã da Mallory. Aí vem um caminhão de lixo ali tranquilo e ela entra na frente, assim. Por que não? Justamente, ela se matou na frente da Mallory. É, se matou na frente E da Mallory. em toda essa cena acontecendo, todo esse âmbito aí com a relação da Mallory e a irmã, que se matou na frente da Mallory, por sinal, tem todo o caos que tá acontecendo, que é um monte de gente Sim, correndo. volta tudo disso, aí tem gente batendo. Se batendo, É. pessoas enlouquecendo, carros batendo, carros capotando, pegando fogo. Isso tudo é um caos, né? Tudo que Tá acontece. tudo sobre caos, se suicidando, né, que é um dos tempos. Cara, esse início é muito...
mostra muito sobre como provavelmente como a sociedade reagiria a isso, né? Porque é algo que a gente não tá acostumado a fazer, não é acostumado a ver no caso. Fazer. Fazer é meio foda também, né? Meio complicado. Mas é algo que a gente não tá acostumado a ver, né? E é algo que a gente, tipo, as pessoas viram que realmente tem consequências e é a própria morte. Se você tivesse nesse lugar, Jonathan, o que que você faria, velho? O que você tentaria fazer? Mano, Você não eu tem tentaria dimensão entrar, de tipo, nada, mano. Se eu tivesse, provavelmente, eu estaria em casa. Tá em casa, mano? Estaria em casa. Já de início assim, eu estaria em casa, certo? É verdade, você tem esse ponto. Aí, eu com certeza seria um dos últimos a saber. Por quê? Porque eu não tô ligado nas notícias. Pra que olhar televisão, né, mano? Pra que olhar rede mano, social? televisão, que vê, sabe? Mano, Que só vê. ficar em casa no computador ali não É. faz nada, velho. Ia passar 2 semanas disso, eu não ia estar saindo de casa, eu ia estar aqui em casa de boa e ia falar, o que tá acontecendo? Ah, mas e quando acabasse a energia do computador? Daí teria que Acabou ver, a hein, energia mano. lá? Não acabou a energia lá. Não, não na hora, né? Acabou depois de um tempo. É, mas demorou. Demorou bastante, na verdade. Eu ia perceber quando acabasse, entendeu? Ah, só isso. Aí você ia perceber o caos É. que o mundo tá... Aí eu ia falar, putz. Mano, eu Mas não eu sei acho o que que, tipo, aconteceria, de mano. primeira assim eu não ia perceber. A menos que alguém falasse pra mim, mas o que eu faria? Se eu tivesse percebido já, assim, que tava acontecendo essas coisas, eu provavelmente, tipo, iria tentar evitar as coisas aqui, fechar a janela, né? Não deixar nenhum psicopata entrar em casa. Também Esse daí é um bom ponto, hein, mano. Esse Esse é daí um a bom gente vai relacionar em outro tema. Esse é um bom ponto, não deixar ninguém entrar na casa, velho. Deixar ninguém entrar na casa. E, tipo, deixar tudo trancadinho, assim. E como que aqui em casa tem um mercadinho descendo na rua? Opa, assaltar o mercado. Aí depois... Deixa eu ver. Tentar ficar aqui, sabe? Ficar nessa residência. Porque aqui perto de casa não tem, tipo... Como no filme, aquelas casas escondidas lá no meio do mato, assim. É tudo... construção aqui. Então seria meio foda, assim, sabe? Seria ainda Eu mais acho caos, você acha? porque, tipo... Como que... tem muita gente aqui por perto. Uhum. Como que, tipo... aqui perto tem muitas casas, essas coisas. Então teria muita gente, teria muito caos, carros se batendo, tem uma rodovia aqui. Aí, nossa. Eu acho que você nem não pensa, conseguiria provavelmente- ignorar todo esse barulho lá de fora, se pá. Pior que não sei, velho. Porque, tipo... É que meu quarto é bem mais afastado e sempre tá fechado. Eu mal escuto os barulhos, sabe? Entendo. Mas... Tipo, se eu tivesse sem fone... Sabe aqueles momentos que você fica quieto, assim, no quarto? Só olhando pro teto, aí eu começaria a escutar uns barulhos de carro, essas coisas. Eu acho que eu ia perceber, sabe? Entendo. Mas eu acho que eu ficaria mais em casa. E tentar sobreviver, né? Quem não ia tentar? É verdade, quem não iria tentar, né, sobreviver? Então. Quem não iria? A gente E você? agora, a gente tá seguindo em ordem mais ou menos cronológica as ordens do acontecimento com os temas. E entrando agora em medo. Jonathan, você teria medo da criatura? Não, nossa, nem um pouquinho. Nem um pouquinho? Nem um pouquinho. Mas você não vê a Brincadeira, criatura, por que você teria medo de algo que você não vê? A gente tem medo de muitas coisas que a gente nunca viu. É verdade, é verdade. Mas, tipo, a gente teria medo de acabar vendo, entendeu? A gente nunca viu, mas se vê, sabe que dá merda. Você teria medo de ver a criatura? Sim, seria um dos medos, mas... A cena de medo nesse filme passa quase que o filme inteiro. Com angústia, suspense, o tempo inteiro tem no filme. Aí tem certos momentos que você começa a escutar aquela musiquinha. Aí você só começa a escutar os capetinhos voando em volta, assim. Os Por sons de exemplo, a cena vento. do carro. Por exemplo, a cena do carro lá. Nossa senhora. Aquilo lá ia ser uma tensão. Tudo em silêncio, apenas o apito do carro. E o monstro provavelmente chegando Será que por tá conta todo do mundo vento. chegando perto aí, todo mundo angustiado, o cara que era do mercado lá, muito loucão, ele queria sair do carro, não queria? Ele queria sair do carro, é verdade. Queria sair do carro. O Charlie. É, O Charlie queria Ele sair do queria carro. sair do carro, assim, porque ele não tava aguentando. Mas se saísse do carro ia dar pior, assim. Ia ser bem pior. Mas provavelmente ficaria se o bicho chegasse perto, né? E Entendo, você, mano. o que você sentiria nesses momentos de angústia? Você tá tudo quieto, você começa a sentir os ventos, seu passarinho começa a gritar. Cara, eu ficaria com muito receio de abrir o olho, cara. Eu tentaria fechar o olho instantaneamente, colocar assim. Instantaneamente. Instantaneamente. Se eu tivesse de touca, eu fecharia a touca até o olho assim, tá ligado? Mano, eu tentaria totalmente olhar pra um lugar que eu sentisse que não daria pra ver o Não monstro tem me ver. bichinho. Onde não teria monstrinho, entende? Não teria monstrinho. Cara, e é muito bizarro essa parada do monstro, porque, tipo, ao longo dos anos,
tiveram, tipo, essa questão de monstros situados em filmes, né, mostrados em filmes, foi mudando por muitos anos, né? Tipo, cada Sim. ano teve um tema, digamos assim, de monstros. E chegando em Bird Box, a gente tem um monstro que ele não aparece, digamos assim. Ele É um não tem. monstro que não sabemos que é o monstro. Se você fala que é Exato. monstro porque a gente não conhece. É o desconhecido. A gente chama de monstro. Ele não tem Mas uma a forma gente não física. sabe. É. A gente não sabe se é Sim, demônio, se é doença, o que que seria isso, né, mano? sim. Mas tinha uma. A Mallory, se eu não me engano, ela ia ter uma cena que eles cortaram do filme que ela ia ter. Ela ia acabar vendo o bicho. Só que era em um sonho. Ela estava sonhando. E ia acabar vendo a criatura, o ser, o bicho, os capetinha, Uhum. no sonho. E pra ela a visão do bicho ia ser um bebê, uma cabeça de bebê flutuante. Assim, vindo na direção dela, e se eu não me engano, acaba matando ela, se eu não me engano. No sonho. E sim, e por que era um bebê? Porque era o maior medo dela. Que ela estava grávida. Que ela ali era o medo, o maior medo que ela estava sentindo. Então, teoricamente, o medo dela de ser mãe atacou ela. Ser a cabeça voadora de um bebê. Então a gente poderia Sacou? relacionar isso como se o monstro tomasse a forma do seu maior medo, digamos assim. Sim, então, é. Ele toma a forma do seu maior medo. Então, um monstro ali pra você pode ser sua mãe, seu pai. É, ele é um Pode monstro. ser um hamster. Pode ser um hamster, pode ser o aviãozinho de papel. Pode ser Não coisas sabemos do que pequenas, tem um medo. taso. Pode ser qualquer coisa. Um taso. Um taso que cria pernas e vai pra cima de você, e que é provavelmente te matar. Com as garras dele. Provavelmente. É, e você fica com tanto medo que a sua angústia chega num pico tão alto que você só quer se livrar daquilo. E qual que é o jeito, teoricamente, mais fácil de se livrar? Se matando? É, Por quê? é o que o Porque próprio monstro faz também, né? porque não tem como você tirar aquilo, não tem como você colocar em algum lugar, não tem algum remédio que você possa tomar que passe isso. É provavelmente uma É angústia uma muito dor, grande. uma angústia muito grande, que acaba levando você ao suicídio. Você não acha outra maneira de passar aquilo. Você simplesmente fala, porra, se eu continuar aqui, eu vou continuar sentindo isso aqui. Então E eu pra não, que continuar vivo? Eu vou ficar vendo isso o resto da minha por quê? vida. Sabe? Só que aí, quando você tem aquele leve controle, você se resiste àquilo. Acontece tipo a Putz. cena com o Tom. É o Tom que É o Tom. ele É o tava, Tom. que ele tava infectado, entre aspas, pelo espírito aí, monstro, e ele acaba olhando pra trás, aguentando, segurando essa angústia que ele tava sentindo, que provavelmente era enorme, olha pro cara e consegue dar um tiro no cara. Claro que depois ele se mata, porque ele não tava se aguentando. Não tava aguentando mais. Mas. Isso. Mas ele acaba tendo essa resistência um pouco. Aí eu imagino. Uma ideia aqui que eu tive. E se colocasse uma pessoa que passou por isso num quarto protegido? Sabe aqueles quartos lá pra gente. Meio bruto das ideias? Onde sabe? não tivesse como se matar? É, sabe? Com proteções na parede, ela totalmente segurada. Assim, será que com o tempo isso passaria? Talvez ele acha? acostumaria com a dor, Acostumaria com com a a dor. angústia, Que é com o tempo a gente vai se acostumando e isso ali não se vira algo adaptando, tão né? ruim. Isso. E Pode, vai ser poderia chato, ser, mas... talvez, mano. É, então. Pode ser que ela chegasse no nível que não queria mais. Se acostumou com aquilo. Mas talvez ela começasse a querer que os outros vissem o monstro também. Também tem a chance dela começar a gostar do que tá vendo. Exato. Exato. Que acontece com a cena dos psicopatas que gostam do que vem. Exatamente. E também é o próximo tema que é confiança e desconfiança. Que é o exemplo quando duas pessoas entram na casa, depois de já ter passado o pico de caos, duas pessoas entram na casa. Primeiro foi a outra mulher grávida, que eu não me recordo o nome. Você se lembra o nome? Não lembro, mano. Então, Olímpia. essa daí. Olímpia. Olímpia, isso. A Olímpia entra na casa, a primeira Entra pessoa a na entrar na casa casa, nova. sim. E teve toda aquela desconfiança e tal. Exato. Mas deu tudo certo. Teoricamente, deu tudo certo. Aí tem uma segunda pessoa que entra na casa. Que Que quem já abre é- a porta é a Olímpia. Já é É. um pouquinho mais à frente do filme. É. E ela abre por empatia, porque ela sabe com quem está lá fora. Ela já esteve lá. Ela já esteve lá nessa tortura, assim, sabe? De não saber estar desamparado lá fora. E ela abre.
todo mundo desconfia um pouco de início. O, o cara armado, que eu esqueci o nome também, eu esqueci o nome de todo Vamos mundo. chamá-lo de velhote. O velhote, ele aponta a arma para esse cara, totalmente desconfiada. E ele ele não confiava mesmo, ele não Não ia confiar, ele confiava. não ia deixar o cara ali. não deixava. E, de certa forma, eu acho que ele tava até que certo. Só que o jeito que ele executou o negócio, sabe? É, esse velho em específico, ele era mostrado como uma pessoa que era muito egoísta, porque tem algumas cenas dele que a gente também vai entrar nesse assunto daqui a pouco, que ele se mostrava muito egoísta e que ele era muito preservador, assim, ele queria só que aquele ambiente que ele já conhecia ficasse ali, sabe? Ele não queria mudar nada dali. Sim. E tipo, tinha cenas que ele se mostrava pensar nos outros também. Mas o jeito que ele agiu ali foi muito só de pensar em todo mundo. Tipo, foi uma cena que ele se preocupou, mas ele não soube mostrar isso. Ele só ficou focado em não deixar aquele cara entrar. Não deixar aquele Sim. cara na casa. Naquela cena lá, ele também tava bem preocupado com ele mesmo, que aquele cara É podia verdade. afetar ele, sabe? Aí ele tava, pô, não vou deixar. Mas, uma coisa que ele chegou com uma bolsa. Eu acho que você sabe o que tinha naquela bolsa. Se Sabemos tivesse que tinha naquela bolsa. revistado aquela bolsa antes de tudo aquilo que aconteceu, ele podia ter evitado, acho que uma grande parte, porque perguntaria de onde você veio isso. E também como que ele explicou aquilo, como que ele não viu. Ele saiu correndo, como que ele não viu? Que por sinal pediram pra revistar a bolsa, mas apagaram o e velhote não- antes. Apagaram o É, velhote e esqueceram e da não- bolsa, simplesmente. Esqueceram, deixaram lá. Você lembra a história que ele falou? Que estavam forçando eles a abrirem os olhos? Uma coisa Ele que eu entendo. tava com um grupo de amigos que eles estavam vagando pela cidade, tava no metrô, algo do tipo. Não lembro se era o metrô especificamente. Acho que eles estavam presos, ó. Eles estavam presos e eles estavam andando pela cidade até que os amigos dele ficaram loucos e queriam que ele abrisse os olhos, mas ele conseguiu escapar de alguma forma. E essa história por si só já não faz muito sentido. Como que ele Sim. teria escapado, o monstro não teria visto e como que ele teria chegado ali, né? Forçaram ele a abrir os olhos, tirarem a venda dele, mas a gente não sabe, por exemplo, o tamanho do monstro. O raio que ele atinge, assim, sabe, pra você ser infectado. Você tem que estar muito longe, Exato. muito perto. Então, ali, pelo que eles falaram, eles tinham colocado ele à frente do monstro. Assim, na frente deles. Ele saiu correndo. Como que não teria algum monstro ali do lado? Ou na hora de ele sair correndo, ele não acabou vendo? Ou Nem o que de monstro correu relance ou atrás algo do dele. tipo. Então. O monstro correu atrás dele, que o monstro com certeza era bem rápido. Bom, Ele provavelmente teria ser feito. Eu suspeitaria bastante desse Também cara, suspeitaria, assim, pra que ser tivesse entrado, sincero. sabe? Eu não deixaria ele sozinho na casa, tão à solta assim como deixaram. e o velhote, mesmo trancado na garagem, que foi onde trancaram ele para ele não assassinar o cara novo que tinha chegado, que estava totalmente em choque, teve a sessão de confiança que o pessoal começou a confiar nesse cara. Deixou ele tranquilo, deixou ele escutar as musiquinhas dele, deixou ele no canto dele. E todo mundo confiou nele. Até Deixou ele que, lá. né, teve aquela cena lá. Que ele começa a fazer a festa com todo mundo da casa. Ele começa a tirar os papéis da bolsa dele, que ninguém revistou. E começa a causar o caos de novo, entrando no tema de caos. E ele começa a fazer as pessoas abrirem os olhos, né? Tava acontecendo a cena das grávidas. As grávidas Sim. tendo os filhos. Ele chega lá em cima e tenta fazer com que o bebê olhasse pro monstro. Ele começa a tirar os papéis das janelas e faz a Olímpia, que é a primeira a ver, no caso, a luz. Ele faz a Olímpia ver o monstro, provavelmente. E ela acaba se suicidando porque ela não aguentou a angústia. E a Sandra, ela pega... A Mallory, no caso. Ela pega o bebê dela antes dela se matar. E assim... Tava na mão da Olímpia. Que estava na mão da Olímpia, por sinal. Ele faz a velhinha, também abre os olhos pro monstro. Depois ele tenta abrir a garagem pro velhote ver o monstro. E ele apaga o tom, by the way, eu esqueci de explicar isso, mas... Na verdade, a cena que ele apaga o tom e abre a garagem é antes dele ser subido. É, né? antes dele ter subido, exatamente. Ele apaga o tom na cozinha, abre a garagem e sobe. E tem toda essa cena da Olímpia e a velhote que a gente narrou. Depois disso... Você lembra como Mas que eu o tenho velhote sai de uma lá? pergunta, assim, uma pergunta. O que você acha que aconteceria, Cauã, se um bebê tivesse olhado? Se um bebê tivesse olhado, eu não sei, pra ser sincero.
Na verdade, isso é uma das minhas teorias que bebês barra crianças que não entendem nada e não têm muito medo das coisas não seriam afetadas pelo monstro. Principalmente bebês. Porque não, se o monstro é tudo aquilo que ela sente medo, aquilo que ela sente maior medo, não teria como um bebê ser afetado pelo monstro, porque não teve tempo suficiente Ter medo de algo. pra ter medo de algo. Mas, Eu tipo, acho o que ela que eu poderia acho? adorar. O que aparece lá? É o seu maior medo, Exato. certo? Você sente uma angústia gigante. Se você é um bebê, eu não sei. Porque literalmente eles tinham acabado de chegar ao mundo. Eles não tinham consciência, eles não sabiam onde estavam. Exato. Não tinham medo. Então, eu acho que não aconteceria nada com eles, porque eles tinham acabado de chegar ao mundo. Mas com uma criança, acho que já seria um negócio totalmente diferente. Aconteceria isso com eles, porque, tipo, como que afeta? Você vê, né, o seu maior medo, elas veriam o maior medo delas, que poderia ser os pais indo embora, o bicho papão embaixo da cama. E aquilo poderia trazer o quê? A angústia da criança, elas não aguentarem aquele medo, aquele sufoco que elas talvez sentiriam, tão excessivo, e acabariam se matando também, porque não Fora iriam toda a aguentar. ansiedade, né? Que teria de Sim, ver o ansiedade. que você tem medo ali, no caso. Sim, então, ela não aguentaria aquilo e pra passar aquela dor, aquela angústia, aquele medo, se mataria. Porque como que é o seu maior medo, pra ela o maior medo dela pode ser isso, sabe? Parando pra pensar, esse monstro é muito apelão, cara. Então. Porque ele literalmente ele debilita uma das suas principais pelos seus principais meios de locomoção e raciocínio, que é os seus olhos, que tipo, é muito mais fácil tu acreditar em algo que você tá vendo do que algo que você não vê. Tá sentindo, ouvindo. Sentindo, ouvindo, por aí vai. Ele tira literalmente a parte mais fundamental pra você se locomover. E se você olha, você vê. Você literalmente só se mata, você não aguenta. Você morreu. Você só viu, morreu, se você olha, você morre. Isso é um tipo E de o monstro pior- muito roubado, muito apelão. E o pior é que ele teoricamente tem servos. Teoricamente, que é os caras loucos que querem que os outros olhem pro monstro. Não Isso é tem muito como você bizarro. não olhar. Você tem que tomar cuidado em olhar, deixar a sua casa segura pra você não olhar. E também tem que tomar cuidado Com com os outras loucos. pessoas, com os loucos, que querem fazer você olhar. E Exatamente. você teria que enfrentar ele se não tivesse nenhuma criatura ali. E se tivesse uma criatura ali, vendado. Teria que Cara. enfrentar os loucos vendados. E eles não iam estar com vendas. Eles não iam, eles estão te olhando, eles estão Eles trans. estão te olhando e você tá lá, cegueta, sem saber o que tá acontecendo. Sem poder Vai dar ter que nenhuma pegar ele. espiadinha. Por É, sinal. mas tem a chance do monstro não estar lá. É verdade. Só que não tem como você saber. A menos que tenha os passarinhos. O que te gera desconfiança e medo, mas os passarinhos te dão ansiedade também. Te dá ansiedade, mas você tá lá. Se você tem passarinho, eles não estão surtando. Não tem monstro. Em teoria. Então, em teoria, você pode tirar a venda pra enfrentar. Foi o que o Tom fez no início da cena. Ele tirou a venda e ali onde ele estava olhando, na cena que os loucos chegaram na casa onde eles estavam, não tinha nenhum monstro. Ele não se infectou de primeira. Você lembra dessa cena? Lembro, Que ele lembro. tirou, assim, pra Ele tirar e tal. conseguiu ficar um Sim. tempo ali. Aí quando ele estava correndo atrás do último cara que sobrou, e estava correndo atrás das crianças e da Mallory, e o monstro chegou, né? E aconteceu toda aquela cena que a gente já falou. Ele resistiu e conseguiu dar o último ato dele antes de enlouquecer e se matar. E se matar. Exato. Sim, Na verdade, só- acho que a gente acabou falando dois temas sem querer, mas a gente pode entrar mais um pouco neles. Sim. Que é o egoísmo, que é a autopreservação, a gente acabou comentando um pouco do velhote, que a gente descobriu que o nome é Douglas agora. E a traição, que é ter confiado naquele cara que entrou na casa, que tinha visto, que tinha tido os amigos que viu o monstro e entrou na casa ali, o pessoal confiou nele. Então, tipo, teve a traição daquele cara e teve o egoísmo do Douglas, que tá presente em basicamente toda cena que ele aparece, basicamente. Principalmente Também naquela tem cena uma do mercado, cena- né? Sim, essa cena aí também. Uma ideia dele foi boa, mas como que não tava todo mundo lá, foi meio babaca, sabe? Foi babaca, foi babaca. Eles podiam ir buscar o pessoal. Eu acho que seria uma ideia legal, de ir lá buscar. É verdade. Mas Eles, como eles que- podiam ter feito isso na real, né? Ter ido lá o problema buscar e mesmo era levado o cara pro que tava bagulho. no fundo lá batendo na porta. Que aí Esse é- entra em outro sacrifício do filme. Que é o sacrifício. Mas teve uma cena que é do egoísmo, que é aquele jovem casal que sai correndo da casa e rouba o carro. Que é uma cena muito mal explicada, uma cena que
Não muda nada eles na história do precisavam filme. Eles precisavam tirar alguém dali da casa. Aí só como que a gente vai tirar esses dois? Isso Vamos- olhando pro roteiro, tipo, direção de filme, no caso. Sim, vamos mandar eles pegar o carro e dar no pé. Eles É. deram no pé. E deram no pé. Não teve, Deram no mano. pé. E pior que Não, eles não são mas citados em mais nenhum momento do filme. Nenhum mais momento do filme. Bem pouco. Nossa, quase nada, assim. É, Aí, é muito tipo, irrelevante. Muito irrelevante. Aí como que eles deram no pé? Eles precisaram tirar alguém. Aí eu acho que a ideia desses dois era que tava muito difícil lá. E, tipo, já tinham perdido alguém, eles estavam com muito medo do que podia acontecer. E como que, quando você tá com medo, você quer se livrar desse medo? E o que que eles podiam fazer pra não ficar perto daquele pessoal Sair que de tava lá. dando merda? Sair de lá? Então, como que eles dois estavam ficando próximos, teve uma cena lá que a gente viu muito bem isso, Né? que eles estavam ficando próximos. Bem próximos. Bem próximos. Eles falaram, por que não roubar a comida? Eu não sei quanto que eles levaram de comida. E roubar E pegar o o carro, carro. inteiro. É, o carro inteiro e dar no pé. Vai A ser uma gente ótima não ideia. sabe onde que eles estão, o que aconteceu, se estão vivos, se estão mortos. Provavelmente Só estão sabemos que mortos. eles Provavelmente deram estão no mortos. É, provavelmente, porque eles se deram, eles foram assim, eles não sabem onde estão, eles só sabem que estão no carro e estão seguindo o caminho, a estrada, que tá mostrando o GPS. Exato. Se eles saírem dali, eles não sabiam que estão perto, não sabem nada. A única coisa que eles sabiam é que aquela casa estava teoricamente segura. E agora eles são soltos no mundo sem saber onde estão as Foi coisas. só uma. Eles não tinham motivo de verdade pra sair dali, tipo, explicado no filme. Foi só uma razão de roteiro mesmo pra tirar eles, É cara. diferente daquele casal lá, que é o pai e a mãe, que queria ajudar as crianças e tal. Esse Exato. eles tinham um motivo pra sair. Que qual era? As crianças. Tinham que ajudar as crianças exatamente. Mas, sim. Se eles chegaram lá, eu não sei. Se as crianças estão bem, também não sei. Só sei que eles tinham um motivo pro qual sair. Que acaba também entrando no nosso último tema que a gente separou, né? Que é o sacrifício. Sim, que é o sacrifício. E tem. Quantas cenas de sacrifício? Tem a do Homem do Mercado, né? Que é a primeira Acho que cena as de mais sacrifício. marcantes, tipo, de marcar mesmo como foi o sacrifício, foi a cena do Charlie no mercado, Sim, que é a primeira. que é a primeira acontece. morte, tipo, de sacrifício no caso. Sim, aí tem essa, aí que ele se sacrifica pra empurrar o homem que tava tentando entrar, Que pra queria colocar o bicho queria lá fazer dentro, todo mundo ver o monstro. sim. E tem a cena daquele que era o dono da casa, você lembra? Foi teoricamente um sacrifício, porque ele sacrificou pra ver se funcionava a ideia É dele verdade. de ver pelas câmeras. É verdade. Tinha Que um não cara deu dentro muito da certo. tinha um cara dentro da casa antes da Mallory entrar. Sim. E ele queria testar se ver o monstro a partir das câmeras, meio que vigiar isso pra alguém sair lá fora, né? E guiar. Ele queria ver se visse o monstro através das câmeras ia enlouquecer ele ou não. Daí Sim, amarraram porque ele. não ia ser diretamente. Não ia ser Ele não diretamente. teria vendo diretamente. Mas mesmo assim ele enlouquece, porque ele vê o monstro através da câmera. E isso faz ele se debater e acaba caindo e batendo a cabeça, o que é um sacrifício. Sim. Em prol de mais conhecimento, mais informação sobre o que o monstro pode fazer, no caso. Sim. Mas eu tive uma dúvida aqui. O que você acha que aconteceria se você visse uma foto ou um vídeo? Eu acho que não aconteceria nada, pra ser sincero. Eu também acho, mas Porque não É seria que, ao sei vivo, lá, não teria como o monstro, tipo, tomar não seria forma. ao vivo. Mas e se o bicho não precisa tomar forma? Tipo, pra você ele já está lá daquele jeito. Então na hora que você é que nem aquele negócio lá, não sei se você lembra, aquele vestido, você vê um vestido rosa e um azul. É a mesma imagem. É a mesma Só imagem. que uma pessoa vê uma coisa e outra vê outra. É verdade. Mas Poderia aí ser a tem mesma explicação biológica de Sim, tem uma explicação. de Mas pra gente saber a retina, por aí explicação vai. do bicho. Mas pra gente saber do bicho, por cima, assim, O bicho seria algo psicológico do que algo... precisa ser algo Biológico. psicológico. Então como você tá vendo, teoricamente, o bicho, porque a gente não vê bicho nenhum, a gente É vê verdade. uns ventinhos, a gente poderia ter visto o bicho ali pra gente, ele já estaria da forma que nos traria o medo. Aí a gente teria visto e falar, putz, tô com medo. E acabava matando, sabe? E a gente também não sabe se ele tem alvos específicos, né? Se ele se transforma pra uma pessoa específica e vai pra outro, ou algo do tipo, ou se ele afeta várias pessoas, a gente não sabe disso. Tipo de um dano em área. Um dano em área, exatamente. A gente não sabe se ele se transforma pra um monte de pessoa. Se ele é tão versátil assim. Eu realmente não sei. Se ele tem que estar olhando pra Se ele você. tem que estar olhando pra você, exato. Tem muita coisa que é muito
difícil, porque você só não pode ver o monstro. E mesmo se você ver, você não vai sobreviver tempo suficiente pra contar isso, tá ligado? Isso é muito... Sim. É o que eu disse, é um vilão muito apelão. É um bagulho que, tipo, nem Horda de Zumbi é tão apelão quanto esse monstro, basicamente. Se você olhar pra hora de zumbi, você não vai morrer. É, você Vai pode morrer correr se na a hora hora do chegar zumbi. até você. É, Isso. tu pode... Mano, tendo visão, tu pode ter muita coisa ainda. Mas agora, Sim. sem ter visão, você vai desconfiar das pessoas que estão ao seu redor. Você vai desconfiar de si mesma. Porque você vai ter com ansiedade, vai ter um monte de problema, provavelmente psicológico também. E vai ter medo de encontrar com um monstro a qualquer momento. Você não vai poder tirar a venda pra dar E uma você bisoiada pode nele. acabar. Você pode acabar se matando antes de ver ele, por Exato. causa de toda essa pressão que você tá sentindo. E tem uma cena que eu acho que esse negócio que a gente falou sobre ter que olhar pra ele diretamente, ele matar uma pessoa por vez, ou todas de uma vez, Uhum. que é a cena mesmo do início do filme, que é que todos começam a correr. Se você vê, muitas pessoas não estavam se matando ali, estavam É correndo verdade, reto. só estavam correndo. E era uma grande quantidade. Se ele tivesse, entre aspas, dano em área, ele chegava ali na frente de todo mundo que tava correndo e limpava todo mundo. Não é verdade? Que todo mundo iria olhar pra ele. Todo mundo só sumiria. Só sumiria, porque teve naquela mesma cena. A Melody saiu do carro, que a irmã tinha morrido. Ela tropeça. Cai de barriga no chão, grávida. Não perde o bebê, não sente Não dor. perde o bebê, não sente dor. Aí a esposa do senhor rabugento, velhinho, chega e tenta ajudar. E ela olha o bicho. E começa A- a falar sobre a mãe dela. Sim. Só Isso eu que me tinha lembro. muita gente ali em volta, correndo, teoricamente não querendo se matar. Tinha muita gente se matando, mas tinha também muita que não estava. Então, aquele bicho, eu imagino que ele tem que, tipo, induzir a pessoa, olhar pra pessoa, tipo, falar, você, sabe? Tipo, escolher a dedo. Escolher a E dedo. não porque ser tinha um muita ataque em gente área, ali. digamos assim. Porque tinha muita gente passando, teoricamente livre disso. Não é E verdade, ela que é estava no verdade. mesmo local que a pessoa, foi afetada. É verdade. Sabe? Eu acho, assim. Não tem como a gente ter certeza, sabe? Baseado nesse filme. Parando pra pensar nesse ponto, é verdade. Acho que seria algo mais a dedo do que um ataque em área. Sim. E Porque. vamos tentar agora finalizar, porque a gente chegou no nosso último tema, que é o sacrifício. E a gente acabou indo um pouco além do que era pra ir. Um pouquinho. Um pouquinho além. Eu acho que morrer por sacrifício nesse mundo é uma morte muito bonita. Tu morrer se sacrificando por alguém. Pra deixar alguém vivo e, tipo, despejar. Você tá de certa forma despejando suas esperanças de algum dia ter um mundo novo, um mundo que você já viu, tá ligado? Você tá despejando tudo ali, saca? Você tá Sim. despejando em outras pessoas. Acho que Tá o confiando. você tá confiando na sua vida, de Sim. que aquela pessoa que você se matou, pra quem você se matou, ela vai ficar viva. Sim, como se fala, essa pessoa me deu uma segunda vida, porque ela se sacrificou pra proteger. Se ele não tivesse feito aquilo, por exemplo, o Tom, naquela cena que ele morre, a Melody e as crianças provavelmente também queriam morrer. Se o Charles Ele não deu uma tivesse se segunda vida. matado no hospital, Sim. todo mundo teria morto. Aquele cara poderia ter entrado, o monstro, não sabemos se o monstro não pode entrar na casa. É verdade. Ele podia ter entrado no mercado e matado todo mundo ali, porque estavam sem venda, não estavam com venda, na verdade. Só que mesmo assim, poderia acabar ferrando, sabe? Sacrifício é algo muito bonito que eu valorizo bastante quando eles tratam isso de maneira boa, assim, eles tratam bem Tem feito. certas cenas de sacrifício em certos filmes que às vezes o cara se sacrifica por nada. Morre de uma forma que daí é pra todo mundo sair vivo, mesmo se ele não tivesse sacrificado, tá ligado? Esse Nossa, tipo tem de cena. Tem tantos exemplos aqui. Tem que- muitos exemplos sobre isso, a gente só não fala pra não se aprofundar mesmo, basicamente. Sim, mas tipo, nesse filme, as cenas de sacrifício foram até que boas. Eu não gostei muito do mercado, que eu acho que eles podiam ter arrumado outro jeito de acabar se livrando daquele cara. Ou dado mais importância pro Charlie, pra ser um pouco mais não. impactante. Sabe, aquelas cenas que o cara começa a ser trabalhado assim, você começa a gostar do que ele tá falando, ele tem uma ideia tão legal, aí morre. Pra Você depois sente morrer. um peso Você quando ele sente morre. muito peso, é verdade. Você Você sente sente- triste porque ele morreu. É, sabe? aquele personagem que pegou uma parte de ti, porque quando o personagem cativa, ele pega uma parte de você É, mesmo, tá né? ligado? É tipo como um personagem muito chato acaba morrendo. Você fala finalmente, cara. finalmente. Que é quando sabe? o cara que trai todo mundo morre. Você fala, porra, É. finalmente, velho. Porra. E tipo, a gente não ia ficar triste que ele morreu. Ele tava matando Obviamente todo que mundo. não, mano. Obviamente que não, né? Aí como que o Charlie tava começando esse trabalho nele, assim, essa história, a gente ficou tipo, poxa, era um carinha tão legal.
Só que a gente se sentiu tão comovido como foi com o Tom, por exemplo. O Tom, na verdade, a gente até ficou feliz pelo sacrifício, tipo, não pela morte dele, mas a gente ficou feliz de como ele agiu nos últimos atos dele, né, na verdade. Que foi uma cena muito bonita, foi um jeito muito bonito de agir. Sim. E eu acho que a gente acabou chegando no nosso final dos temas. A gente não tem muito mais o que relacionar sobre, com a nossa parte. Eu acho que acabou por aqui. Acho que acabamos Sobre o a que nossa falou. parte por aqui e a próxima vai ficar com os próximos, que é a Giovanna e o Juan. Dando continuidade ao assunto que os meninos estavam comentando, colocando outros temas fazendo relação com as cenas, fazendo relação com o filme em si, a gente queria comentar um pouquinho mais do medo e angústia que os meninos já falaram. Que assim, a medo e angústia, querendo ou não, dentro do filme, é uma coisa que dá pra fazer muito relação, principalmente com a coisa, né? É que não dá pra saber muito se é um monstro, a gente tá denominando como a coisa, né? Mas a gente dá pra ver, tipo, por exemplo, o medo e a angústia estão muito relacionados. Que dá pra fazer relação à angústia com o monstro, porque a gente tem, por exemplo, segundo a Maria, tem uma moça, né? Uma pessoa que eu me inspiro muito nela, pelo menos pra fazer esses temas de medo e angústia, que é a Maria Homem. Ela é uma pessoa muito interessante, o trabalho dela é muito interessante. Se alguém que estiver ouvindo aí a gente falando, quiser acompanhar o trabalho dela, eu acho que é um trabalho muito legal. O que ela fala, o que ela traz de temas são coisa muito interessante, e essa relação do medo e angústia a gente se baseou muito nela. Que segundo ela, a angústia, o pico máximo da angústia pode acabar gerando suicídio, né? Porque você fica tão assim que acaba gerando suicídio. E querendo ou não, será que a pergunta entra no ar, será que o monstro, ele traz uma angústia pra gente? Será que a angústia que essa coisa traz pra gente é tão grande que vai acabar cometendo esse ato, faz a gente ficar tão louco que acaba cometendo tal coisa? Tipo, o que você acha disso, mais ou menos, Giovanna? Então, ó, é que assim, como você falou, essa coisa do pico, do medo e da angústia, é essa coisa de sanidade, que a pessoa, ela vai chegando nesse pico, ela quer fugir daquilo, porque não é algo normal. Tipo, a gente sente isso no dia a dia para sobreviver, que a gente necessita, né, do medo, porque se a gente não tiver medo, a gente vai se matar. Por quê? Porque, tipo assim, tipo como ela dá a mulher-homem, ela dá o exemplo de que se a gente não tiver o medo, a gente vai se jogar de cabeça em uma coisa muito perigosa. A gente vai se matar por não ter medo daquilo. Exatamente. E aí... Não, pode falar. O medo é algo necessário, né? Que nem tava comentando, o medo, querendo ou não, é algo necessário. Então, essa relação medo e angústia são muito ligados. Assim como a angústia. A angústia também é necessária. Exato. Mas a angústia, ela, como falou, ela tem que vir com uma coragem. Porque se ela vir sozinha, ela traz o suicídio. Porque eles querem acabar com essa angústia de dentro deles. Por ser tão alta, eles querem finalizar isso. E eles finalizam com o suicídio. Exatamente. E o medo também tem uma coisa interessante sobre ele, porque o medo foi a sociedade tinha esse sentimento, vem do ser humano já, vem do ser que o medo já é existente. Só que um jeito de diminuir esse medo, não só no filme, é você se reunir em uma sociedade. Até que um dos motivos também da gente se reunir em sociedade, se reunir em grupos, reunir em nações, é pra tentar diminuir esse medo de ficar sozinho. Então, dá pra fazer essa relação com o filme que, por exemplo, logo que depois começa aquele caos, as pessoas se juntam dentro de casa, as pessoas vão em um número significante de pessoas do grupo pro mercado, por exemplo, pra tentar diminuir um pouco do medo de ir sozinho, por exemplo. Então é uma coisa bem interessante. Mas pra não prolongar muito, né, a gente já pode dando consequência que dá pra fazer uma relação também dessa angústia, desse medo com o fanatismo. Que, querendo ou não, dá pra fazer essa relação do fanatismo com as pessoas loucas do filme. Que, querendo ou não, as pessoas loucas, acho que já deu pra entender até o que a gente comentou até agora, desde da mini sinopse que a gente fez já no começo do podcast, mas, querendo ou não, esse fanatismo, assim, por que as pessoas são vidradas pela coisa? Será que é alguma coisa dentro delas? Será que é alguma coisa já existente nelas? Então, tipo assim, eu pensei assim quando eu assisti o filme até, e quando eu vi mais vídeos e diversas outras coisas, que tipo, como eu falei antes, a sanidade dos loucos, eles foram afetados.
A sanidade deles já tá horrível e, tecnicamente, o normal dos loucos seriam eles quererem se suicidar. Por conta do medo, por conta da loucura que eles estão sentindo, eles querem se suicidar. Mas eles vendo a criatura, eles vendo que aquilo é real, eles vão querer mostrar para as outras pessoas o que eles veem. Eles querem falar para as outras pessoas, eu estou vendo isso, isso é real, eu não sou louco. Sim, exato. Até que assim, querendo ou não, é uma situação, você comentou dessas coisas deles já quererem antes disso, mas querendo ou não, é uma situação inversa, né? Porque assim, normalmente esses loucos, né, que nem estavam, ficam em clínicas psiquiátricas, hospitais psiquiátricos, presos num local controlado, não tendo objetos, sei lá, pontudos ou objetos cortantes por perto, eles estão com o ambiente controlado, não podem sair, e agora eles são livres. Então a gente pode fazer uma troca, porque agora nós, considerados querendo normais no filme, a gente tá preso em um lugar onde a gente, quando sai, tem que estar com uma venda, porque querendo ou não, a venda agora é um novo jeito de se ver, né? A venda é um novo jeito de se ver, então, tecnicamente, o olhar, tecnicamente, esse ato que é simples de olhar vira um grande problema. E o normal agora seria o ficar em casa, o não ir pra rua, o montar um novo jeito de montar laços com as pessoas. Né? E a gente pode até que fazer isso com essa questão do que a gente está passando hoje. Passando por cima rápido, a gente pode fazer essa relação do que a gente está passando hoje, né? Essa questão do vírus, essa questão da quarentena, dá pra fazer muito com essa relação, né? Sim, sim. Essa coisa da gente se isolar, assim, e tudo mais, é um modo da gente meio que tentar se esconder do mundo, tentar se esconder da realidade que está acontecendo, do caos que está acontecendo. Que a venda seria isso, seria um modo de eles tampar a realidade, tampar essa barbaridade que está acontecendo, essa destruição que aconteceu, que eles viram os negócios, e todo mundo começou a morrer, e eles conseguiram ver de outro modo. Não ver real, mas ver o que eles querem, ver o normal deles com a venda. Exato. E já dando essa sequência do que a gente comentou, da quarentena, essa questão de tudo que a gente comentou, a gente pode entrar tecnicamente, a maior parte do filme é tecnicamente no pós-apocalipse, né? Porque é uma coisa que poucas pessoas estão, entre aspas, vivas, né? E a gente pode ver claramente esse cenário, porque poucas pessoas, que nem eu comentei, estão fugindo de algo, no caso a coisa, estão tomando cuidados extremos, como tampar as janelas, não olhar quando for sair. O próprio ato de buscar alimento se torna uma coisa extremamente complicada, a gente pode ver tanto nas cenas durante o filme, tanto ao decorrer do filme. E assim, é uma coisa muito louca esse cenário, porque a gente vê presente em diversos lugares e esse filme é mais um. A gente vê presente em filmes como em filmes de zumbi, né? Que Exato. retratam bastante isso. Tanto é que a gente fez essa relação enquanto a gente estava conversando. E também tem uma coisa que você comentou, Juan, da parte deles não verem o bicho, que seria uma parte que o nosso cérebro, ele meio que quando alguém fala pra gente não olhar pra trás, pra gente não ver o que está atrás da gente, nossa vontade, a nossa curiosidade faz a gente querer olhar pra trás. Exato. Porque a gente tem medo de não saber o que a gente tá enfrentando. E essa é a pior parte. Tipo, se você não sabe o que é aquilo, você não sabe a forma sólida daquilo, a gente não sabe qual é o perigo que aquilo pode trazer real, a gente vai ficar querendo ver. Ser curioso é uma característica do ser humano. Exatamente, você tem aquele ditado, não adianta falar pra você não fazer tal coisa porque você vai ter mais vontade de fazer aquela coisa, né? Tipo, olha, não olhe embaixo da sua cama. Não, por exemplo, um exemplo melhor, pessoas que têm medo de altura, quando estão, por exemplo, no avião ou alguma coisa muito alta, as pessoas que têm medo de altura, pelo menos pra mim, eu tenho relativamente um
um certo medo, não digo que é completo, mas eu causa um pouquinho de frio na barriga, né? Mas eu olho pra baixo, por exemplo, no meu caso, eu olho pra baixo, eu tenho essa força minha de querer olhar pra coisa. Então, eu mesmo tendo medo, essa angústia, principalmente no filme. Porque, querendo ou não, eles não vivenciam, eles não sabem o que nem você comentou, o real perigo. Eles não sabem. Então, como é que eles vão saber? Porque, assim, se você sabe, você morre. Então, não tem como saber. Então, é uma relação, tipo, aí a gente volta no tema da angústia. Nossa, dá pra fazer toda uma volta, toda uma contradição, tanto dos temas que a gente falou no começo quanto agora. Uma coisa louca. É tipo a gente querer saber como é a morte. Mas, tipo, se você morre, não tem como você voltar e contar pros outros. Não tem como você voltar e falar, nossa, eu voltei da morte e é assim, assim, assado. Não tem uma coisa concreta, do tipo, eu voltei pra morte, é assim, 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 assim. Vocês têm que fazer isso, isso e isso. Não, é uma coisa que acontece e a gente não tem muito conhecimento sólido sobre. Exatamente. São mais hipóteses que a gente cria de estudos do que realmente o real significado de tal coisa. Coisa louca. Sim. Aí, dando uma sequência no filme, a gente vê a principal cena do filme, né? Que é a cena do rio, a gente já comentou naquela sinopsezinha. Mas, assim, dá pra trazer muita coisa daquela cena, porque é muito interessante, porque a gente pode tirar várias coisas dela. A gente pode tirar o afeto, por exemplo, da Sandra Bullock, que é em relação às crianças, sobre ela não deixar a filha, não querer que nenhum dos dois se sacrifique pra eles poderem descer. Ela vai no cego, vai descer no cego, que não era o recomendado por aquele cara lá. Mas foi uma coisa muito louca. E essa cena do rio dá pra fazer uma coisa muito interessante. Porque essa questão de uma pessoa atravessando. É, são marcadas por grandes travessias aquáticas. Grandes travessias pelas águas. É assim, muitos grandes heróis, a gente pode fazer uma relação, tipo, grandes heróis religiosos, eles são quase sempre, tipo, não a maioria, eu não sei muito bem porque eu não entendo muito do assunto, mas a quase maioria são marcados por grandes travessias pelas águas. Tipo, por exemplo, Moisés, né? Mas, enfim, é uma curiosidade, tipo assim, eu acho uma coisa que dá pra fazer com essa cena muito interessante. E fala um pouquinho dela. Sim, que dá até pra se relacionar com o final do filme, né? Já indo pra essa parte. Que, tipo, eles atravessam isso e quando eles atravessam, em histórias religiosas, também não tenho tanto conhecimento sobre o assunto, mas em histórias religiosas e no filme, parece que quando eles atravessam, parece que eles encontram uma luz no fim de todo aquele caos. Que eles encontram um refúgio real. Exato. Tipo, aí vai. Eu acho que você comentou da cena final, acho que a cena final é algo bem interessante, porque assim, eu acho que as pessoas não esperavam que aquilo seria um abrigo pra. Não um abrigo, né? Mas seria um lar de pessoas cegas. Porque assim, em nenhum momento do filme foi citado que seria pessoas cegas. Eu acho que isso é um plot twist bem interessante, né? Então, é uma coisa bem louca. Sim, apesar de que algumas pessoas que viram o filme, deviam se perguntar, e como estão vivendo as pessoas cegas? Se elas não vão olhar pra coisa. E a gente vê isso no final, que eles estão. Não que eles estão vivendo, que eles iam viver bem. Tipo, se eles estivessem lá na cidade, eles iam estar passeando pela cidade como pessoas normais. Não. Eles precisam de ajuda, sim. Tanto é que tem pessoas que podem ver naquele local, que ajudam eles, e que quando. E que tem aquelas coisas do pássaro, né? Que quando o pássaro fica agitado, quer dizer que a coisa tá perto. E eles vão se refugiar mais para dentro, para não ficar muito expostos. Eles ajudam os cegos, tudo mais. Eles são os olhos dos cegos. Acho que tem essa citação um pouco. Exatamente. Querendo ou não, as pessoas vivenciam, tecnicamente, as pessoas que não têm essa deficiência de não poder enxergar, querendo ou não, vivenciam com a própria venda, né? Então, dá pra fazer muita relação com essas coisas, se a gente for citar cada uma detalhadamente, ia se estender muito, muito. Mas eu acho que é muito interessante essa questão da angústia, passando por tudo, né? A gente falou da angústia, falou do medo, falou de fanatismo, falou da relação pós-apocalipse, falou da relação do afeto, falou de um monte de coisa. Achei muito interessante o filme. Eu acho que dá pra tirar muita coisa por trás dele.
Eu acho que olhar o filme por um outro lado, sem ser simplesmente o assistir e querer, beleza, eles não podem olhar pra coisa, suave, esse é o filme. Não. Eu acho que entender o significado por trás das cenas, querer trazer esses temas, fazer a relação do tema, eu acho uma coisa muito interessante. Eu não sei por você, mas eu gostei muito de fazer tudo isso. Eu também gostei, porque agora, tipo, analisando o filme parte por parte, como se desmontasse ele como uma cebola, né? Tipo, tirando camada, assim, e percebendo o que tá ali por trás. Acho bem legal e que pode ajudar muito a perceber até em outros filmes também. Exato. Tá? E assim, uma recomendação pra gente que tá finalizando aqui já o podcast, se você quer ver o filme, eu acho, depois do tudo que a gente comentou, eu acho que se você for ver o filme, tente olhar com outros olhos pra ele. Tente entender o que cada cena quer dizer. Eu acho uma coisa muito interessante. Eu acho que talvez, dependendo, você possa gostar, sei lá, aí vai de você. Mas enfim, acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa pra comentar? Então, Juan, eu queria também dar um ponto sobre isso, que seria que a gente pode relacionar essa coisa do filme com jogos de terror que tá sendo bem falado, né, nesses tempos aí. Que eu tô vendo bastante lives que estão acontecendo sobre jogos de terror. Que fala sobre essa coisa de sanidade e do medo que eles sentem. Que, tipo assim, quando tá acontecendo um jogo, eles geralmente, você vê o cérebro, né, no canto ali da tela, ou aparece uma telinha em alguns jogos, que é seu estado mental está tal, tal, tal. E aí você tem que ficar cuidando desse estado mental pra você não ficar louco e tudo mais, porque você tá vendo uma coisa paranormal, que não é normal, que não é daquele mundo e você não sabe como como solucionar aquilo, como fugir daquilo. E eles fazem a relação de que se você ficar no escuro, sua mentalidade, sua saúde mental vai piorar. E, tipo, se você chegar perto de uma luz, ela vai aumentando, vai ficando melhor, você fica. Tipo, você vai se curando, vamos dizer, perto da luz. Uhum. É bem interessante essa relação, porque daí faz uma relação com todo o processo que a gente teve enfim, do jogo e tudo mais, todo o nosso processo de trabalho. É uma coisa bem interessante comentar sobre isso e eu gostei muito, sabia? Eu achei muito interessante esse ponto que você colocou. E